justamente considerando que os padres e o catolicismo pregam o respeito pelo outro ser humano que é nosso semelhante. Onde fica a coerência quando existe em algumas áreas tanto desrespeito? Então, por exemplo, a pedofilia dentro da Igreja Católica é uma incoerência absurda. É alguém que está ali rezando a missa, certo? Que deveria ser um exemplo de conduta e de repente é um pedófilo, certo? Ou então, o desrespeito justamente a outras crenças, a outras ideias. A gente deveria conviver em harmonia, independente do que qualquer um pensa. Não deveria ser essa a ideia? Respeitar ao ser humano e perdoar como Deus faz, ou compreender, ou não julgar os pecados de cada um. Que será que é pecado, será que não é pecado? Bom, evidentemente que um padre tem que ter muito cuidado para vencer essa tentação, se ele foi educado assim e tal, vencer, porque do contrário é uma contradição, está pregando uma coisa, fazendo outra. Mas são seres humanos, podem pecar e terão que dar conta a Deus. Mas isso não é julgar aos padres como tal. Inclusive, se falou muito em Norte-América, numa paróquia e tal, de alguns padres, e até se queria fazer um processo, e fizeram, a igreja teve que pagar indenizações. Então, a mídia levantou isso e se pesquisou. Padres pedófilos são mínimos comparado com pais que são pedófilos com os seus próprios filhos, tios, parentes, leigos. Também o padre é um ser humano, mas muito fora do que é ser padre, há muitíssimo pior. E disso não se faz propaganda. Na verdade, padre, eu acho que aí existe o seguinte, né? O ser humano normal, o engenheiro e assim por diante, ele não se pôs na posição de alguém que está revestido de autoridade espiritual e moral para dizer aos outros o que devem fazer. Então ele está em uma posição. Agora, tem eu acho que fazer isso, dizer isso, e deveria cumprir o que prega, pregar com o exemplo. Exatamente. Mas, agora, infelizmente, alguns padres se revestem dessa autoridade, ficam lá na frente da igreja, certo? E depois, infelizmente, cometem esse tipo de barbaridade. São seres humanos. Né?